Essa questão de furto de filho espiritual, acho que de repente eles estão falando também sobre furto de filho espiritual no sentido que eu falei que se eu eventualmente pregasse, bom, primeiro que não seria para qualquer pessoa, vamos dizer, qualquer meliante na rua, que eventualmente nem seria necessariamente meu filho espiritual, né? Então não. Se eventualmente há pessoas que não são meus filhos espirituais, também não haveria problema em pregar. Então vamos lá. Também não é assim, né? Não é bem desse jeito. Mas acerca de furto de filhos espirituais, porque eu disse que eventualmente se eu pregasse, por exemplo, na igreja, seria um furto de filhos espirituais, ou da igreja, ou se não exatamente da igreja, seria um furto de filhos espirituais de outros rebanhos e tal, porque eu pegar aqueles filhos espirituais que são meus, mesmo que tivessem sido furtados, não, mas aí não haveria problema, seria a própria ideia e até de certa forma o motivo pelo qual eu fui criticado. Então eu teria permissão. Ah, mas eu no final estaria furtando filhos espirituais de outras pessoas que eventualmente de pastores que não me atacaram em nada. Ah, calma, espera um pouco, não é isso. Aí tá, o problema é que eventualmente quando isso é feito, justamente havia dúvida, já que eu sou atacado, então eu poderia eventualmente fazer a pregação na igreja e mesmo pegar filhos espirituais de outros. Ah, mas eu falei isso, mas não importa, porque justamente a igreja liberou. Então, ou supostamente teria liberado, devido ao fato de eu ter sido atacado em havendo algum tipo de participação da igreja nesse ataque. Então, é aquela coisa. É como se a igreja tivesse liberado o furto de filhos espirituais dela mesma, o que já é uma contradição em si. Então, claro que se eu falar eventualmente, eu posso estender a questão, claro. Então, eventualmente, é como se estivesse sugerindo, a igreja estivesse sugerindo que eu fizesse o furto de filhos espirituais de pessoas pertencentes a outras igrejas, a outros rebanhos. Então, no final, a própria igreja estaria sugerindo isso, né? Só que, assim, já é contraditório o simples fato da igreja sugerir que eu, vamos dizer, furtasse filhos espirituais de pessoas que não tinham se convertido pela minha própria pregação. Então já era, na verdade, o problema esse, né? Essa já era a grande questão, né? E assim, eu ainda acho que no fundo é um pouco, vamos dizer, entre aspas, tripartite, né? Porque na verdade assim, não seria só eu ou uma entidade espiritual que somos responsáveis pela conversão das pessoas. Eu estou usando a estrutura da igreja. Então assim, é como se fosse, entre aspas, a igreja talvez não seja mãe ou pai espiritual, mas é como se a igreja, entre aspas, fosse madrinha. Se você entender só a igreja ali como derivada de uma entidade espiritual, é diretamente causadora. Então a igreja só, claro, só o meio, mas assim, a igreja enquanto pessoas, eles me permitiram pregar, então eles têm alguma vinculação. Existe alguma vinculação. Então, assim, é estranho, porque assim, eles também teriam alguma responsabilidade por esses filhos espirituais, já que eles deixaram a pregação acontecer em seu meio, em seu bojo, né? Em seu seio até, né? Então, é como se fosse nesse sentido. Então, a igreja entre aspas, madrinha, embora tendo talvez um pouco menos de responsabilidade espiritual, mas ainda tendo, né? Porque ela é envolvida já que ela permite a pregação acontecer. Então, se ela tem responsabilidade, simplesmente ela deixa, vamos dizer, furtar, entre aspas, ela sugeriria justamente o furto daquilo que na verdade também é dela. Então esse é um pouco o conceito, já que a pregação é feita no meio dela. Aliás, as pessoas continuaram indo na igreja depois da minha saída. Então tá estranho, né? Tá estranho isso, né? Tá meio esquisito essa, essa lógica. De qualquer forma, foi a igreja que eventualmente, ou indiretamente, fez uma sugestão. Aliás, foi dito que na verdade houve uma assunção contratual, então teria sido para a igreja, né? A igreja liberou que houvesse a possibilidade contratual de cobrança contratual por parte de uma terceira pessoa que apareceu depois, ou terceira empresa, o que fosse, não entendi até hoje. Então a igreja que teria liberado a cobrança para eu falar dos mandamentos, sendo que ela não quer que seja feito isso, mas então essa sempre foi a contradição, sempre foi o problema. Então eles querem que eu eventualmente furte os filhos espirituais deles, né? Eles, ou pelo menos depois que houve o furto, se você considerar furto de filhos espirituais que foi feito contra a minha pessoa, então agora eles permitem que o furto seja feito
contra eles, vamos dizer, né? Bom, se bem que os filhos espirituais não pertenciam a eles, mas estou dizendo, eles estariam pertencendo, eles teriam, vamos dizer, sugerindo que, por exemplo, se nós pensarmos fora da questão de filhos espirituais, eles estariam sugerindo que eu pegasse as pessoas que são convertidas em Cristo. Mesmo que elas não fossem tidas como filhos espirituais da igreja, é isso que eu estou tentando dizer, fossem filhos espirituais mesmo. Mas será, e essa é a grande questão, será que a igreja prefere que essa pregação seja feita só porque são filhos espirituais mesmos? Sendo que a igreja preferia que, mesmo que essas pessoas não fossem filhos espirituais delas, a igreja prefere que essas pessoas continuem sendo crentes. Então está estranha essa questão. Essa questão está estranha. A igreja preferia que quanto mais crentes, melhor. Então está estranho. Esse argumento está fake, né? Então não é um desejo da igreja, na verdade. Em alguns momentos eles até já disseram, não, porque não sei o que, aqui, esses crentes, nós não queremos que eles sejam crentes e tal, porque no fundo eles são... chamaram até de coisas feias até essas pessoas que eventualmente eu teria convertido a Cristo, só que não faz sentido, porque é a mesma doutrina que eles ensinam. A doutrina de salvação que eu ensinei para as pessoas é a doutrina... Eu não ensinei mandamentos completamente. Até para completar outro vídeo, não ensinei, eles não receberam mandamento integralmente e tal. Talvez alguns agora, porque eu fui lá fazer a pregação em 23. Mas ele, em alguns momentos fala, não, porque não sei o que, essas pessoas aqui estão a mais, essas pessoas, ou nós não queremos que eles sejam crentes, mas não tem sentido o que eles estão falando. Porque assim, eles mesmos incitaram e sugeriram que se fizesse a pregação pro pessoal, não tem sentido eles dizerem não, porque é ruim, né, que as pessoas sejam crentes, mas eles falaram. Eles liberaram a pregação para os caras para que as pessoas se convertessem ao cristianismo no ministério. E assim, não, na verdade o que me pegou não foi isso. O que me pegou foi, não, mas espera aí, como é que eles querem? E eles sugerem que a pregação seja feita para várias pessoas, né? E para que as pessoas se tornem crentes. E daí eles estão pedindo que as pessoas não sejam crentes, sendo que eles preferem que as pessoas sejam crentes, quer dizer, não tem sentido, né? E as pessoas foram convertidas no próprio ministério da igreja. Ah, não, mas não sei o que, não queremos as pessoas e tal. Vocês queriam antes. E vocês querem que as pessoas não pratiquem mandamentos para vocês não serem criticados. O que se deseja da parte da igreja é que as pessoas continuem sendo cristãs. Então, se era o desejo da igreja que elas continuem sendo, que as pessoas continuem sendo cristãs, o que estão pedindo para eventualmente fazer? Então, se elas não querem que seja pregado os mandamentos, elas querem que elas continuem sendo cristãs. Então, assim, elas não querem que as pessoas continuem sendo cristãs, quer dizer, não tá. E daí acho que eles forjaram justamente alguns motivos para dizer, nós não queremos que os seus filhos espirituais sejam cristãos. Mas a doutrina de salvação que eles seguem é justamente a mesma de vocês, quer dizer, não tem, é fake. E então eu sempre achei essa história muito esquisita, porque na verdade não é do interesse da igreja que isso ocorra. E eles mesmos disseram isso depois, não quer dizer. E justamente, se eles alegam a questão contratual, é porque eles participaram junto dessa cobrança, né? Se foi alegado a questão contratual, é porque a igreja realmente participou, então, quer dizer, já que o contrato foi feito junto a ela. Embora eu acho esse contrato de bastante duvidosa validade, né? Então, é errado, isso aí que estão falando é errado. E fica esse complemento no canal sobre furto de filhos espirituais. Não, mas a questão não é exatamente furto, a questão é que a igreja não desejaria que as pessoas deixassem de ser crentes ou deixassem de ser cristãs, independentemente de as pessoas serem filhas espirituais da igreja ou não. Eles simplesmente não querem isso, né? Então era isso, essa é a presunção. Não é porque eles disseram isso depois, já imaginava antes, não. E houve sinalização depois da igreja também, não importa. Então era essa a questão. O problema, na verdade, é esse. E tá fake. E é isso. Acho que a questão é essa, na verdade. E se é sobre esse tipo de furto que eventualmente eles estão falando. E de qualquer forma, não. Na tentativa em 23, não, eu precisaria fazer testes, né? Ali até exatamente, não vou dizer que era exatamente furto. Então, não. Retornando, não é questão.
sobre eu eventualmente fazer esse tipo de furto, e que estava justamente, estava sendo incitado pela igreja que eu fizesse a pregação, quer dizer, agora furto de filhos espirituais, quer dizer, estranho. E se eu não perceber essa ideia depois da tentativa de pregação, e mesmo assim, não, bom, fica por isso. De qualquer forma, não, já mostrei os motivos pelos quais essa argumentação não faz sentido. Então, fica esse complemento do canal, não vejo nenhuma prevalência, não tem como eles terem prevalecido nesse sentido. Então é isso aí, e valeu!